Vou passar agora a palavra, então, ao Márcio Morato, que é o nosso representante do Corpo de Bombeiro Militar aqui do Distrito Federal e também diretor da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Obrigado, senador, pelo convite. Eu sou Tenente Coronel Morato, do Corpo de Bombeiros, diretor da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Estou na sociedade há 25 anos, né, e lutando sempre pela redução de afogamentos no Brasil. A sociedade ela foi criada em 1995, profissionais da área de segurança aquática, né? O David Spillman foi o grande idealizador. É uma entidade sem fins lucrativos que atua como órgão de convergência na prevenção de afogamentos e incidentes aquáticos. Nossa missão principal é reduzir o número de afogamentos no Brasil, né? Unir todos os representantes, todos que estão nessa causa. Tá? O problema do afogamento, a gente tem que conhecer o problema para a gente saber quais são as medidas que a gente tem que tomar, né? Então, hoje no Brasil, a cada 16 brasileiros morrem afogados diariamente, 4 crianças morrem afogadas por dia no Brasil. A cada 90 minutos, então, um brasileiro morre afogado e a cada 3 dias, uma criança morre afogada dentro de casa. Aqui em Brasília, como foi citado pelo senador, no dia 27 eu recebi que às 16 horas o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de uma criança de 2 anos que veio se afogar na piscina e veio a óbito. Então, assim, a gente tem a solução para isso, a gente não quer que isso aconteça. O afogamento, hoje já foi citado pelo Alexandro, é a primeira causa de óbito de crianças de 1 a 4 anos, é o nosso público-alvo aqui dessa audiência pública. É a segunda causa entre 5 a 9 anos e a terceira causa de 10 a 14 anos. Os homens morrem 7 vezes mais afogados, são aqueles que vão mais, principalmente em rios, lagos, praias, né? A cada 2 dias um turista morre afogado. O afogamento tem risco de morte, é 200 vezes mais do que o trânsito. Onde acontecem os afogamentos, né? No nosso caso aqui, a gente está falando das piscinas. As piscinas, elas são responsáveis apenas por 2% dos afogamentos. Mas, infelizmente, esses 2% compreendem 50% das mortes por afogamento das crianças de 1 a 4 anos. Então, assim, do todo, né, das 6.000 pessoas que morrem afogadas no ano, apenas 2% morrem afogadas, mas para o nosso público, que é as crianças, 50% está aí nas piscinas. Para a gente tomar medidas de prevenção para evitar a morte por afogamentos, nós precisamos de 3 atitudes simples. Primeiro, a gente compreender o problema. Qual é o nosso problema na nossa área? Aqui no DF, a gente tem o maior número de piscinas do Brasil. Ouvi a informação que hoje já é da América Latina. Então, o nosso problema hoje aqui com crianças é o problema de afogamento em piscinas. Então, a gente tem que conhecer qual é o problema. Depois de conhecer o problema, a gente tem que saber qual é o risco que a criança está correndo numa piscina. A gente, às vezes, o que é o risco? O risco é a habilidade que eu tenho para aquele ambiente aquático. Às vezes, eu sou um nadador de piscina, mas eu não conheço o mar, não conheço os riscos de um rio. Então, às vezes, isso vai levar com que eu seja um nadador, venha me afogar. Né? Então, só um minuto. Então, nós precisamos conhecer esse risco, tá? Eu coloquei um vídeo aqui, por favor, clica. É de uma campanha nossa da Sobrasa para manter a distância de um braço da criança e a supervisão. Essa criança, o pai estava com ela, ele saiu e ela começou a se afogar. E rapidamente ele detectou
e tirou a criança de dentro da água. Então, qual é essa percepção do risco? Às vezes, para o pai, aquela piscina ali não tinha nenhum risco, é uma piscina que dá pé, só que ele não conhece a habilidade dessa criança, tá? Ele não tem essa percepção, e às vezes é isso que acontece, deixou uma criança que estava ali na beiradinha, ela descuidou, deu um passinho, tá? E ela começou a se afogar. O afogamento ele não acontece como um filme, que vocês viram ali, a criança cai, afunda, não tem barulho, não consegue acenar, e ali, se ninguém tira ela vai ter uma parada respiratória, vai afundar, e aí a tragédia está feita. Então, a gente tem que manter a supervisão de uma criança, tá? E como é que a gente também faz isso? Multiplicando prevenção. Eu ouvi agora do senhor Fernando, né, que primeiro a gente tem a informação, a gente tem que levar a informação. Eu acho que os dois aí são conectados um ao outro. A prevenção ela é informação, né? E se a gente não divulgar a prevenção, e a hora que a gente está falando da tragédia, do que está acontecendo, a gente tem que divulgar também como a gente combater, como é que poderia ter sido evitado aquele afogamento, né? Então, isso que a gente vem fazendo ao longo dos anos da Sobrasa. Hoje a gente tem 2 projetos, o Piscina Mais Segura, onde a gente tenta colocar uma piscina com um ambiente ideal, né? A gente tenta colocar o ralo anti-sucção, a cerca, o guarda-vida presentes. Então, a gente vai mostrando a importância dessas medidas de prevenção. Próximo. E o outro programa nosso é o Kim na Escola. É um programa também que a gente vai na escola com gibis, com informações para as crianças, para poder transmitir as medidas de prevenção. E muitas delas surtem efeito, porque ela chega em casa e fala: pai, eu não posso fazer isso que eu aprendi com o bombeiro, com o meu professor, com o educador, e isso está errado, pai. O senhor não pode beber na piscina quando estiver nadando. Então, assim, são informações importantes que a criança leva para casa. Um vídeo. Então, essa aí é a campanha que o Alexandre mostrou, que a gente fez. Pegamos as 5 medidas de prevenção que mais salva crianças na piscina, né? Uma é atenção 100% no seu filho. A gente viu ali que qualquer descuido de 1 minutinho a criança pode vir se afogar. Guarda-vida presentes, a gente vai falar, mas tinha o projeto de lei da Câmara 042, falava da obrigatoriedade de guarda-vidas, reconhecimento da profissão. Ele foi arquivado, mas já temos outro PL, já deu início na Câmara. Saiba como agir, né? A gente tem que saber a cadeia de sobrevivência toda, a gente vai mostrar ela. Acesso restrito, a cercar as piscinas. Hoje eu fico me perguntando, eu sou síndico de um prédio, no meu prédio 1/3 dos apartamentos tem rede nas janelas, né? E a gente o cuidado do pai, porque a criança pode ir ali de curiosidade e vir cair. Não tem nenhuma lei que obriga essa rede de proteção na janela, mas talvez é a percepção do pai, o risco que ele vê, porque é um risco para ele também, a hora que ele olha a janela. Eu creio sim, né? E a piscina, às vezes, não é um risco para ele, mas ele não consegue verificar esse risco para a criança, porque a habilidade, a competência aquática dela é totalmente diferente, né? E a sucção, que hoje é um problema já um pouco resolvido, porque já foi implementada a lei, na lei que a gente quer alterar. Então, a gente pode passar. Atenção 100%, supervisão adulto. Próximo. Esse videozinho é um vídeo para mostrar que a supervisão é importante. A criança com boia, ela virou ali, assim, e não consegue desvirar. E, às vezes, o pai confia
na boia, né? Hoje, única confiança que a gente pode ter é no colete salva-vidas. Mas a criança que estava ao lado conseguiu desvirar, não aconteceu nada. Tá? O guarda-vidas presente, como eu falei, hoje tem o projeto de lei 1476 de 2023, foi apresentado agora pelo deputado Joel, da Bahia, vai começar a tramitar na Câmara. Conseguimos pegar, ele pegou a mesma redação que foi da última comissão que tramitou aqui do Senado, do PLC 042. A gente quer tentar dar uma celeridade nisso e reconhecer realmente a profissão, né? Saiba como agir, isso é a nossa cadeia de sobrevivência, a gente começa na prevenção e termina aí no ensinamento do suporte básico de vida. Próximo. Mas como a população, quando a gente fala que vai ministrar uma palestra de salvamento aquático, o que ela quer aprender? Ela quer aprender o suporte básico de vida. Próximo. E o que a gente quer ensinar? A gente quer ensinar a prevenção, porque é o elo mais importante, é onde que a gente consegue evitar o maior número de afogamentos, né? Logicamente, se algum daqueles elos foram quebrados, a gente tem que saber o suporte básico de vida, mas ele não é o mais importante é a gente evitar o afogamento. E assim, a gente tem o acesso restrito, que reduz aí 50% a 70% de afogamentos em piscinas. E a gente falou aqui das redes de proteção nas janelas, mas a gente não vê nas residências, né? Porque eu acho que o pai não consegue ver o risco da piscina dentro da sua casa para a criança, né? Esses aí são os acidentes provocados por sucção, mas a Lei 14.327, que a gente quer incluir aí o artigo, a gente foi contemplado hoje as piscinas são obrigatórias, agora a gente tem que fiscalizar e fazer cumprir a lei. Próximo. A gente quer evitar esse tipo de lesão, que foi uma lesão que, graças a Deus, saiu bem. E, assim, a lei, eu coloquei isso aí, 14.327, porque eu acompanhei toda a tramitação dela. Todos esses projetos de lei foram contemplados com ela. Logicamente, os relatores, eles têm os motivos, e não é o que a gente quis, né? Não sei, a gente pode ver que muitos projetos de lei na construção da Lei 14.327 fala de grades de proteção, e a gente não entende, assim, por que foi retirado uma coisa tão importante do projeto de lei. E a gente tem que brigar por isso, a gente tem que acreditar que isso salva vidas, e outras medidas, tantas ali apresentadas no projeto que foram retirados, e a gente tem que contemplar em uma lei, porque, às vezes, só o poder de convencimento da população a gente não consegue. A gente tem que ter também uma lei, né, para poder fortalecer esse cumprimento. Tá? Então, esse é o artigo 2º da lei que foi aprovada, né, que fala que é obrigatório em todas as piscinas a construção, uso de dispositivo de segurança para resguardar a integridade física e a saúde de seus usuários, né, especialmente contra o turbilhamento, porque muitas crianças ficaram presas com o cabelo no ralo. Próximo. Isso aí é a Lei 14.000 também, o artigo 6º, ela diz que a gente tem que cumprir, os proprietários, normas de vigilância sanitárias e segurança. E aí eu pesquisei a nossa norma aqui de vigilância sanitária, né, para ver se tinha alguma coisa falando. Próximo. E, para minha surpresa, o Código Sanitário do Distrito Federal, ele é exclusivamente aqui, ele diz que a área de trânsito dos espectadores entre o banhista e a área de piscina, ela tem que ser cercada, e deve ter portão e deve ser fechado, né? Então, aí eu fiquei me perguntando, mas eu continuei lendo o Código Sanitário. Próximo. E aí eu verifiquei que essas exigências não se aplicam a condomínio, a hotel, a motel, a uso terapêutico e às residências, ou seja, deixaram só os clubes contemplados com a lei, né? Então, a gente não consegue atingir todos os locais, né? E aí, por último, a gente tem aí a nossa proposta do PL 1944 de 2022, né, que vem reforçar essas medidas, né, de orientação aos usuários, de segurança, de treinamento, de sinalização.
instalação de barreiras físicas, implementação e utilização de equipamentos de segurança. Hoje a gente vem tornando isso aí, a Sobrasa, como forma de prevenção, de divulgação. Dia 25 de julho agora a gente comemora o Dia Mundial de Prevenção de Afogamento pela ONU. E a gente quer difundir esse dia e tornar que essas medidas preventivas cheguem a todos os usuários de piscinas, chegue a toda a população brasileira para a gente reduzir o número de afogamento. Muito obrigado. Obrigado, Márcio.